Bom dia, eu me chamo Beto e nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos tipos de lixo que nós encontramos aqui no planeta Terra. Recentemente começamos a perceber que, assim como não podemos deixar o lixo acumular dentro de nossas casas, é preciso conter a geração de resíduos e dar um tratamento adequado ao lixo do nosso planeta. Para isso, será preciso conter o consumo desenfreado, que gera cada vez mais lixo, e investir em tecnologias que permitam reduzir a geração de resíduos, além da reutilização e da reciclagem dos materiais em reuso e fazer a transformação dos resíduos orgânicos. Precisamos ainda reformular nossa concepção a respeito do lixo. Não podemos mais encarar todo o lixo como resto inútil, mas sim como algo que pode ser transformado em nova matéria-prima para retornar ao ciclo produtivo. O lixo doméstico é composto por todos os tipos de materiais gerados pelos moradores das residências. Podem incluir materiais orgânicos, como restos de alimentos, dejetos humanos, dejetos de animais de estimação, as embalagens, os vidros, papéis, plásticos. A coleta do lixo domiciliar é realizada pelo Serviço Público de Limpeza, os quais são colocados num caminhão que macera todos os produtos para serem levados erroneamente aos lixões, aterros controlados ou aterros sanitários. As principais desvantagens é a poluição do meio ambiente e a transmissão de doença. Uma dica importante que pode ser realizada em qualquer residência é a separação dos resíduos recicláveis para serem levados aos contentores da coleta seletiva e a separação dos resíduos orgânicos para a compostagem. O lixo comercial é composto especialmente de embalagens plásticas, papelões, papéis e alguns restos de alimentos. Esse tipo de lixo é produzido pelo terceiro setor, comércio e serviço. São eles lojas, bancos, escritórios, restaurantes. Todos esses materiais, se lançados em locais impróprios, geram diversos impactos negativos ao meio ambiente, como a destruição de ecossistemas, perda de biodiversidade, contaminação do solo, da água e do ar. A coleta seletiva dos materiais reciclados é uma boa alternativa para minimizar esses impactos. O lixo orgânico é proveniente de resíduos de origem biológica, vegetal ou animal, como resto de alimentos, folhas, caule, semente, papéis usados, dejetos humanos e animais. O lixo orgânico é depositado em locais inapropriados, como os aterros sanitários, aterros controlados ou lixões a céu aberto. A separação do lixo orgânico não é um tema com muita notoriedade em nossa sociedade. O lixo orgânico pode ser uma fonte muito positiva de nutrientes para o solo. Por isso, uma das melhores maneiras de descartá-lo é através da compostagem. Esse resíduo, quando utilizado de forma correta, podem contribuir muito para os cultivos agrícolas. A transformação desse resíduo em ambientes anaeróbicos, ou seja, sem a presença de oxigênio, gera gás metano, que pode ser utilizado como fonte energética. O lixo público é originado nos serviços de limpeza pública
incluindo varrição de vias públicas, podas de galho e jardins, limpeza de repartições públicas, limpeza da área de feiras livres, limpeza de córregos, limpeza do sistema de drenagem urbana, entre outros. É composto de restos vegetais, papéis, embalagens plásticas, latas e outros materiais encontrados em locais públicos. São destinados erroneamente a aterros sanitários, aterros controlados ou lixões a céu aberto, apesar de ser responsabilidade das prefeituras coletar, formalizar e sistematizar a questão da coleta seletiva para cada vez mais aproveitar e reaproveitar os resíduos que são gerados no dia a dia, além do destino ambientalmente correto dos resíduos orgânicos, como galhos de árvores, folhas, podas de jardim, etc. O entulho da construção civil é um dos setores mais relevantes do mercado. É de grande geração de empregos e representatividade na economia. Entretanto, é também a construção civil que produz um dos graves problemas da sociedade. A larga produção de entulho é significativa e, por isso, é considerado um problema a ser enfrentado pelas construtoras e também pelos órgãos públicos. Possuem resíduos reutilizáveis, recicláveis e os perigosos, tais como tintas, solventes, óleos, que deverão ser coletados pelos responsáveis, que são os produtores e os comerciantes desses materiais. O reaproveitamento pode ser realizado na própria obra. A reciclagem é realizada basicamente pela triagem, trituração e classificação dos materiais. As possíveis aplicações para o entulho reciclado são a pavimentação de estradas rurais, blocos, bloquetes, calçadas, bancos de praça, calçamento, tijolo ecológico, pisos e contrapisos, morões, acerto topográfico de terrenos, entre outros. Quando falamos em lixo agrícola, estamos nos referindo à agricultura e pecuária. Podemos citar como exemplo de lixo agrícola o estrume mal manejado, fertilizantes, sobras de ração, embalagens de defensivos, medicamentos e vermífugos, entre outros. Este lixo, quando descartado de maneira incorreta, pode acarretar uma série de problemas ao meio ambiente, como poluir as águas, os solos e os lençóis freáticos, além dos resíduos perigosos vindos dos pesticidas. A pecuária intensiva é forçada a tratar uma grande quantidade de estrumes. Sistemas são desenvolvidos para armazenar e dispor este esterco. Esse esterco tem sido mantido em fosso e depois espalhado sobre o solo. Se mal espalhados, formam camadas espessas. Os ciclos naturais de decomposição não ocorrerão. Isso faz com que certa quantidade seja levada aos lençóis freáticos ou para os rios e riachos, causando poluição da água. A agricultura moderna utiliza fertilizantes artificiais contendo nitrogênio, fósforo e potássio, que são levados pela chuva ou irrigação para os lençóis freáticos ou rio, carreando poluição. Os usuários de agrotóxicos deverão efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais que foram adquiridos no prazo de até 1 ano contado da data da compra. Porém, os resíduos agrícolas podem ser transformados em fontes de receita,
bem como ajudar a desencadear um processo contínuo de preservação do meio ambiente e de fatores de fontes renováveis de energia. O uso de fertilizantes orgânicos e organominerais na agricultura constitui uma prática em ascensão pela ampla disseminação dos seus efeitos benéficos causados nos solos e nas plantas. O processo de biodigestores, que é um processo químico bastante simples de digestão anaeróbica, micro-organismos decompositores na ausência de oxigênio, transformam compostos orgânicos em gás e adubo. Esse sistema está sendo utilizado com bastante frequência nas propriedades rurais. Um organismo geneticamente modificado pode ser desde uma semente até um animal que sofreu alguma mudança artificial em seu material genético, DNA. Quando, além disso, a introdução de um material genético diferente, o organismo passa a ser organismo geneticamente modificado transgênico. De acordo com estudos realizados pelo Serviço Internacional de Aplicações em Agrobiotecnologias, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos países que mais cultivam transgênicos no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Um dos principais argumentos das poderosas empresas que desenvolvem alimentos transgênicos é a possibilidade de se reduzir a quantidade de agrotóxicos no meio ambiente. É o caso de grãos BT, com gene de bactéria Bacillus thuringiense, por produzir uma toxina fatal ao inseto que come as folhas. O agricultor usa menos defensivo. Já as plantas Roundup, soja, milho, algodão e canola, resistem ao herbicida glifosato, por conter um gene da bactéria Agrobacterium. Desta forma, o produtor reduz aplicações do químico durante o ciclo da cultura. Porém, segundo os dados do IBGE, quando a Lei de Biossegurança foi aprovada em 2005, o consumo de agrotóxico no Brasil estava na casa dos 700 milhões de litros por ano. Já em 2011, foi estimado 850 milhões de litros por ano. Assim, uma das promessas dos transgênicos de reduzir o uso de agrotóxicos não foi cumprida. O Brasil consome hoje pelo menos 14 agrotóxicos que são proibidos em outros países do mundo. No Brasil, a utilização de sementes transgênicas chega a 93,4% nas plantações de soja, algodão e milho. Muitos ambientalistas criticam fortemente os organismos geneticamente modificados, relatando que podem trazer consequências ainda desconhecidas à saúde humana, tais como alergia e resistências a antibióticos. No caso do meio ambiente, as consequências podem ser ainda mais sérias, gerando perda de biodiversidade, empobrecimento do solo e estimulando o aparecimento de superpragas. A Lei 11.105 de 2005, Lei da Biossegurança, considera crime liberar ou descartar organismo geneticamente modificado no meio ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. O lixo industrial é resultado das atividades de produção dos mais variados tipos de indústrias. É um dos maiores responsáveis por danos graves ao meio ambiente e à saúde pública. Com alta presença de produtos químicos e tóxicos, como solventes, metais pesados e pesticidas, esses resíduos, quando despejados de forma incorreta,
oferecem riscos à saúde pública e ambiental. Os resíduos industriais podem apresentar características de inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, combustão, biodegradabilidade e solubilidade em água. Devido à intensa atividade industrial, esse volume de sobras da produção é enorme e, na maioria das vezes, não é devidamente descartado. No Brasil, a indústria reduziu consideravelmente a poluição do ar. Porém, o descarte indevido e ilegal dos resíduos em locais clandestinos tem provocado uma considerável poluição do solo e contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Atualmente, as empresas se empenham para implantar técnicas de controle e gestão ambiental, garantindo à população atual e futura uma melhor qualidade de vida, reduzindo poluição e agressões ambientais através do coprocessamento em sementeiras, que utilizam resíduos e ou subprodutos gerados por diferentes indústrias como combustível para forno de produção de cimento. Pela legislação brasileira, os geradores são obrigados a cuidar do gerenciamento, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. Lixo hospitalar é todo tipo de resíduo dos sistemas de saúde, sejam animais ou humanos. Laboratórios de pesquisa em saúde, farmácias e até mesmo de estúdios de tatuagem e aplicação de piercings estão incluídas na lista consideradas lixo hospitalar. Esses resíduos normalmente estão em contato com fluidos humanos ou animais, e sua natureza pode representar um risco à saúde das pessoas. Portanto, todo o manejo com esse tipo de lixo deve ser realizado com um profundo cuidado. Esse lixo infectante deve, obrigatoriamente, ser separado de qualquer outro lixo. O destino mais comum para o tratamento desse resíduo hospitalar é a incineração. Empresas são terceirizadas para cuidar desses resíduos. Entretanto, esta prática pode ser perigosa, pois as cinzas liberadas podem conter substâncias perigosas, entre elas metais pesados e dioxinas. Ao optar pela esterilização, os resíduos recebem um tratamento que reduz bastante seu potencial ofensivo, porém é muito mais caro do que a incineração. A coleta seletiva do lixo hospitalar deve ser realizada pelos funcionários dos locais de descarte, para que ele seja devidamente tratado, trazendo sempre o máximo de segurança para todos. O principal lixo responsável por apresentar risco ao meio ambiente é o infectante. Ele pode apresentar sangue, excreções em geral, tecidos, órgãos, resíduos laboratoriais e materiais perfurantes infectados, que, em contato com o solo ou água, podem resultar em danos à vegetação, aos lençóis freáticos, a qualquer ser vivo que entre em contato com essa água contaminada. Isso é bastante grave, pois induz a uma contaminação de forma mais fácil, ou seja, a infecção se espalha de forma mais agressiva no meio ambiente. Com o avanço do mundo moderno, há um excesso de lixo eletrônico, os quais podem causar diversos impactos negativos ao meio ambiente. São computadores, impressoras, câmeras fotográficas, aparelhos de som, lâmpadas eletrônicas, TVs, geladeiras, telefones, pilhas, baterias, etc. O lixo eletrônico é produzido
por materiais de origem inorgânica, como cobre e alumínio e metais pesados, como mercúrio, cádmio, berílio e chumbo, e que podem comprometer o meio ambiente, visto que são compostos por elementos muito poluentes, os quais são absorvidos pelo solo e pelos lençóis freáticos, comprometendo o equilíbrio ecológico. Além de poluir o ambiente, o contato com esses produtos pode acarretar diversas doenças para animais e seres humanos. Com o aumento da globalização e tecnologia, novos aparelhos são lançados em curto espaço de tempo, o que leva as pessoas a trocarem seus aparelhos, mesmo que ainda estejam funcionando. Nos Estados Unidos, cerca de 300 milhões de aparelhos são descartados anualmente, sendo que 6 de cada 10 ainda estão em perfeitas condições de uso. Atualmente, muitas empresas que fabricam e que são responsáveis por parte de poluição proveniente dos produtos eletrônicos estão apostando em ações de sustentabilidade, oferecendo locais para descarte desses aparelhos e reciclando o material para a produção de novos. Um dado importante é que 80% do lixo eletrônico produzido pelos países desenvolvidos é transportado para países pobres, sobretudo da África, do Oriente Médio e Ásia. No Brasil, a legislação dita que os produtos e componentes eletrônicos considerados lixos tecnológicos devem receber destinação final adequada, que não provoque danos ou impactos negativos ao meio ambiente, e que a responsabilidade pela destinação final é solidária entre as empresas que produzem, comercializem ou importem os produtos e componentes eletrônicos. O lixo radioativo ou lixo atômico é produzido sobretudo pelas usinas nucleares. Elas produzem energia elétrica através de materiais radioativos, onde o principal elemento é o urânio. No entanto, materiais radioativos são também utilizados nas áreas de medicina, agricultura e engenharia. O contato com esses resíduos pode levar ao surgimento de diversas doenças, como o câncer. Além do urânio, outros elementos radioativos que merecem destaque são o plutônio, césio, estrôncio, iodo e o criptônio. Os acidentes nucleares são os mais perigosos, uma vez que liberam elementos radioativos altamente tóxicos, aos quais comprometem o seu entorno. O mais famoso foi o acidente de Chernobyl, que ocorreu na Ucrânia em 1986. No Brasil, o maior acidente nuclear ocorreu na cidade de Goiânia, em 1987, e ficou conhecido como o acidente do Césio 137. Este episódio levou à morte e contaminação de várias pessoas e foi gerado pela liberação de radiação proveniente de um aparelho de radioterapia que estava abandonado. Dependendo da classificação do resíduo radioativo, alta, média e baixa radioatividade, ele possui destino próprio. Os de nível médio e baixo de radioatividade são guardados em depósitos que podem ser provisórios ou permanentes. O lixo nuclear que possui alta radioatividade é empilhado em uma piscina de resfriamento cercada por aço, chumbo e concreto. Locais que foram atingidas pela poluição nuclear são impróprias para habitação, sendo que esses resíduos podem levar de 5 a 10 décadas para se dissiparem. Lixo espacial é qualquer objeto lançado no espaço orbital da Terra que não tenha mais utilidade, tais como satélites desativados, fragmentos de satélite ou de foguete
e até mesmo instrumentos e ferramentas perdidas por astronautas durante missão espacial. Segundo a NASA, desde 1957, com o lançamento da Sputnik pela União Soviética, cerca de 4.000 satélites foram lançados na órbita do nosso planeta. Muitos deles atualmente estão desativados. Esses objetos ficam viajando pelo espaço. O lixo espacial representa mais perigo para satélites ativos e expedições espaciais do que propriamente aos habitantes da Terra, pois esse lixo, ao entrar em contato com a atmosfera, grande parte dos destroços são destruídos. A tecnologia ainda não conseguiu produzir um equipamento capaz de recolher o lixo espacial. A única solução até o momento é direcioná-los às chamadas órbitas cemitérios, órbitas distantes da Terra, onde os equipamentos terão seu tempo de vida útil esgotado. A geração de lixo cresce no mesmo ritmo em que aumentamos o consumo. Quanto mais mercadorias adquirimos, mais recursos naturais consumimos e mais lixo geramos. O crescimento demográfico, a adoção de um estilo de vida mais consumista fizeram aumentar o consumo e, consequentemente, a geração de lixo. Com esse ritmo de desenvolvimento, poderemos chegar, em curto espaço de tempo, a um esgotamento dos recursos naturais e níveis altíssimos de contaminação e geração de resíduos. O desafio impõe-se a todos. Consumir de forma sustentável implica poupar recursos naturais, conter o desperdício, diminuir a geração, reutilização e reciclar a maior quantidade possível de resíduos. Só assim conseguiremos prolongar o tempo de vida dos nossos recursos naturais do planeta. Vale salientar também que os únicos materiais que devem ser descartados nos aterros sanitários são os rejeitos. Os rejeitos são materiais que, economicamente, não são viáveis de serem reciclados.